Mulher é rejeitada e demitida da empresa por ser mãe e ajudar os humildes. Anos depois, ela funda uma empresa inovadora e é reverenciada pelo governador da cidade. Antes de começar, me diga de que estado você está assistindo essa história. O sol já se erguia quente sobre Nova York, aquecendo as ruas e os prédios altos, enquanto ela, Sofia, apressava-se pelas calçadas movimentadas. Carregava uma sacola com marmitas que preparara às pressas para os filhos. Mesmo com o cansaço das noites mal dormidas e o peso de ser mãe solteira, Sofia sabia que precisava manter o ritmo. Seus filhos dependiam dela, e no fundo, aquela responsabilidade era o que a mantinha de pé. No trabalho, Sofia era conhecida pela sua empatia e paciência. Mesmo sem o reconhecimento que merecia, ela se esforçava para fazer sempre o seu melhor. Arrumava mesas, organizava arquivos, respondia e-mails, tudo sem jamais demonstrar fraqueza. Suas colegas admiravam sua calma diante das pressões, e clientes, mesmo que não soubessem de sua luta, pareciam notar a gentileza em cada gesto. "Precisa de ajuda?" perguntou Sofia a uma colega que se atrapalhava com um volume de papéis. Com um sorriso, ela organizou a papelada e acalmou a amiga, que agradeceu com um olhar cansado. Sofia sabia que seu caminho não era fácil, mas havia aprendido que a gentileza era um valor inegociável. Ainda assim, o ambiente de trabalho não era acolhedor. Por várias vezes, percebia o olhar reprovador de seu chefe, que considerava sua vida familiar um empecilho. Ela respirava fundo, abaixava a cabeça e seguia com suas tarefas. Não podia perder aquele emprego. Ao final do expediente, Sofia voltava para casa sentindo o peso da responsabilidade. Era nos braços dos filhos que encontrava forças para recomeçar. Mesmo que o reconhecimento fosse escasso e as portas parecessem fechadas, ela acreditava que um dia seus esforços seriam recompensados. Na manhã seguinte, o calor de Nova York parecia ainda mais intenso, fazendo com que cada caminhada pela cidade se tornasse um desafio. Sofia chegou ao trabalho já suada e com a mente nas contas a pagar, nas compras da semana e nos filhos, que haviam chorado ao vê-la sair. Ela mal conseguira confortá-los antes de sair, e isso apertava seu coração. Enquanto organizava a recepção, uma figura entrou no salão, um homem humilde, com roupas surradas e um semblante marcado pela vida difícil. Ele hesitou ao cruzar a porta, os olhos vagando pela elegância do lugar, claramente incerto se seria bem-vindo ali. Sofia percebeu a hesitação e se aproximou, tentando deixar o homem à vontade. "Em que posso ajudar, senhor?" perguntou com um sorriso caloroso, que parecia iluminar o ambiente. O homem desviou o olhar, umedecendo os lábios ressecados. Eu só queria saber se vocês teriam um copo d'água, moça", ele disse, a voz baixa e quase envergonhada. Ela sentiu um aperto no peito. Sabia que oferecer-lhe algo a mais poderia não ser bem visto pelo chefe, mas, naquele momento, sua compaixão foi mais forte. Sofia foi até o balcão, pegou um copo e o encheu de água fresca, mas antes que ele pudesse agradecer, foi além. Com um gesto discreto, ela preparou um lanche simples na pequena cozinha do salão e o entregou ao homem. "Tome, você deve estar com fome também. E está tão quente lá fora. Pode descansar um pouco aqui dentro", disse, sua voz suave e acolhedora. O homem, visivelmente comovido, aceitou o lanche com mãos trêmulas. Ele olhou para Sofia com uma gratidão profunda, sem conseguir encontrar as palavras para agradecer. "Deus te abençoe, moça. Eu nunca vou esquecer disso", disse, sua voz embargada pela emoção. Sofia esboçou um sorriso triste. Sabia o quanto pequenas gentilezas podiam significar para alguém em necessidade. Ela deu as costas, pronta para retomar o trabalho, mas não sem antes lançar um último olhar ao homem, que comia lentamente, saboreando cada pedaço, como se aquele lanche fosse o único em dias. Porém, enquanto ela se afastava, um murmúrio ecoou pelo salão, uma presença atrás dela. Era seu chefe, com os olhos fixos na cena, sem expressão, mas com algo no olhar que a fez tremer.
Sofia mal teve tempo de processar o que sentiu ao ver o chefe observando-a. Ele se aproximou, cada passo ressoando como um aviso no salão silencioso. O homem humilde já havia se retirado, mas o clima de tensão persistia, sufocante. Sofia, preciso falar com você no meu escritório, agora. Disse ele, a voz firme e fria. Ela engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Subiu lentamente as escadas até a sala dele, cada passo carregando o peso do pressentimento sombrio. Ao entrar, o chefe fechou a porta atrás dela, cruzou os braços e a olhou por um momento que pareceu uma eternidade. Eu te vi oferecendo comida para aquele homem. Isso vai contra as nossas políticas de conduta. A voz dele era controlada, mas carregada de desdém. Sofia tentou explicar, a voz trêmula com um toque de desespero. Ele só precisava de ajuda, parecia tão cansado e com fome. Achei que um simples lanche não faria mal. Murmurou, tentando manter a calma. O chefe não demonstrou nenhuma empatia. Pelo contrário, estreitou os olhos, desferindo palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Você acha que isso aqui é o quê? Um centro de caridade? Estamos aqui para atender clientes, pessoas que pagam pelo serviço. Eu não posso permitir que o comportamento sentimentalista de uma mãe distraída afete a imagem do nosso negócio. Cada palavra ecoava dolorosamente, mas foi o olhar de desprezo ao mencionar mãe que a atingiu de forma irreparável. Era como se para ele, o fato de ela ser mãe fosse um rótulo de incompetência, uma marca que a desqualificava automaticamente. Eu sempre dei o meu melhor aqui. Nunca deixei minhas responsabilidades de lado, respondeu, sentindo as lágrimas ameaçarem. Ele a interrompeu, indiferente à sua emoção. Você não entende, Sofia. Mães como você sempre colocam a família em primeiro lugar, e isso é um problema para nós. Precisamos de funcionários que sejam completamente dedicados, que não sejam distraídos por essas emoções. Considere isso seu aviso final. Ela tentou argumentar, mas ele ergueu a mão, sinalizando que não queria ouvir mais nada. Na verdade, já tomei uma decisão. Você está fora, Sofia. Leve suas coisas e vá embora. Não temos espaço para pessoas que não sabem separar o pessoal do profissional. A sentença foi desferida com uma frieza que fez o coração dela despencar. Ela estava sendo demitida por sua humanidade, por sua compaixão, e acima de tudo, por ser mãe. Sofia saiu do escritório em silêncio, o coração dilacerado pela injustiça. Ao descer as escadas, as colegas a observavam em silêncio, algumas com olhares tristes, outras assustadas, sem saber como reagir. Sofia recolheu suas coisas, ainda incrédula com o que acabará de acontecer. Com uma última olhada no salão, ela saiu, sentindo-se desamparada e humilhada. A porta se fechou atrás dela, enquanto o mundo parecia girar, vazio, sem chão. Sofia caminhava pelas ruas de Nova York com o coração pesado, as lágrimas escorrendo silenciosamente. O calor parecia refletir a angústia que lhe consumia por dentro. Enquanto cruzava as esquinas da cidade, o eco da despedida injusta reverberava em sua mente como um pesadelo impossível de dissipar. Como explicaria para os filhos que agora, além de todo o sacrifício, eles enfrentariam dias de ainda mais dificuldade? Por dias, Sofia ficou perdida em seus pensamentos, buscando forças para seguir em frente. Cada amanhecer parecia um desafio maior, e cada noite, uma batalha emocional contra o desespero. Mas, enquanto o tempo passava, uma nova faísca começou a acender dentro dela, algo além da dor e da revolta, a vontade de construir algo que valorizasse as mães como ela, algo que mostrasse ao mundo que compaixão e compromisso poderiam coexistir. Meses se passaram. Durante esse período, Sofia começou a delinear seu sonho, mesmo sem saber por onde começar. Ela passou horas planejando, estudando, e entre um trabalho temporário e outro, investindo cada minuto livre na ideia que crescia dentro dela. Então, certo dia, uma notificação inesperada surgiu em suas redes sociais, destacando sua trajetória.
A história de Sofia ganhará vida própria, alcançando pessoas que ela nunca imaginou tocar. E sem que soubesse, essa atenção despertou o interesse de uma figura importante na cidade, o governador. Após meses de luta e dedicação, o sonho de Sofia estava prestes a se concretizar. Em um pequeno espaço, com recursos modestos, ela abriu sua própria empresa, uma iniciativa que combinava o talento para serviços com um ambiente acolhedor e inclusivo para mães e pais trabalhadores. Era um lugar onde cada funcionário era valorizado por suas habilidades, e também por suas vidas pessoais, como uma verdadeira extensão de suas famílias. O calor daquela manhã era quase insuportável, mas Sofia sorria enquanto abria a porta do espaço que havia construído com tanto esforço. O lugar era simples, mas encantador, paredes decoradas com desenhos coloridos e frases de incentivo, como um reflexo de seu espírito resiliente. Ela sabia que cada detalhe ali contava uma história de superação, cada peça de mobília era um símbolo da sua força. O tempo passou, e logo, clientes que haviam sido atraídos pelo conceito inovador do negócio começaram a aparecer. E foi então que algo surpreendente aconteceu. Sua história, marcada pela demissão injusta e o sonho de um lugar que valorizasse as mães, ganhou espaço nas redes sociais. Uma postagem de um cliente tocado por sua jornada viralizou, trazendo atenção para a empresa e gerando apoio de milhares de pessoas. Com o sucesso crescente, Sofia não apenas sustentava sua família, mas também oferecia oportunidades a outras mães, que como ela, enfrentavam dificuldades para equilibrar o trabalho e a vida familiar. Cada nova contratação era como um passo em direção ao propósito que a motivava a cada amanhecer. Foi então que uma mensagem inesperada chegou. Era um convite formal da equipe do governador de Nova York. Eles queriam conhecer o espaço e destacar a importância do trabalho de Sofia na comunidade, valorizando as iniciativas que promoviam a igualdade e o respeito no ambiente profissional. No dia marcado, Sofia vestiu-se com simplicidade e profissionalismo, ansiosa, mas orgulhosa. Ao ver o governador e sua comitiva entrando em seu pequeno espaço, ela sentiu uma onda de emoção. Ele a cumprimentou com um sorriso genuíno, e após conhecer o local e ouvir sua história, expressou o quanto se sentia tocado pela dedicação e visão dela. Você transformou a sua dor em algo grandioso, Sofia. Sua iniciativa não só representa um espaço de trabalho, mas uma mudança de perspectiva para toda a comunidade, disse ele, com olhos brilhantes de admiração. Aquela conversa, carregada de sinceridade, foi mais do que Sofia poderia ter imaginado. Em cada palavra, ela sentia que estava sendo vista, reconhecida, e acima de tudo, respeitada. Naquela tarde, o governador organizou uma coletiva de imprensa no próprio espaço de Sofia. A pequena empresa estava tomada por jornalistas e câmeras, todos ansiosos para ouvir sobre a mulher que transformou sua dor em uma força inspiradora. Sofia observava a movimentação, ainda atônita por tudo o que estava acontecendo. Quando o governador pegou o microfone, um silêncio reverente caiu sobre a sala. Ele olhou para Sofia, e com uma voz firme, começou. Hoje, estou aqui para reconhecer o esforço, a dedicação e o coração dessa mulher. Sofia, uma mãe trabalhadora, injustiçada por seu último emprego, mas que em vez de se curvar ao desânimo, criou um espaço acolhedor para que outras mães e pais possam prosperar, sem jamais precisarem escolher entre a família e a carreira. As palavras dele ecoaram pelo salão, e Sofia sentiu o coração acelerar. Cada olhar estava sobre ela, e pela primeira vez, o mundo inteiro parecia ver sua jornada, a enxergar além das dificuldades, das noites insones e das portas fechadas. O governador continuou. Sofia representa a força de todas as mães, de todos aqueles que apesar das adversidades, erguem-se com bondade e coragem. Hoje, reconhecemos que empresas como a dela são o futuro, um exemplo para toda a nossa cidade. Aplausos preencheram o espaço, e Sofia sentiu uma onda de gratidão inundá-la. Aquele reconhecimento era mais do que uma vitória pessoal, era uma declaração pública de que seu sacrifício e sua compaixão tinham valor. Sofia estava emocionada.
Após tantos obstáculos, seu esforço finalmente era reconhecido, e sua história servia como um exemplo para tantas outras mães que lutavam para conciliar seus papéis no trabalho e em casa. Enquanto os aplausos continuavam, ela fechou os olhos por um breve momento, absorvendo o significado de tudo aquilo. Dias depois, a repercussão do evento ainda era sentida. O número de clientes crescia, e mais mães procuravam a empresa em busca de um ambiente acolhedor e respeitoso. Sofia passava pelos corredores, cumprimentando cada uma de suas colaboradoras com um sorriso de gratidão, sabendo que sua missão havia ganhado um novo propósito. A mídia ainda comentava sua trajetória, e outras empresas começaram a adotar políticas que reconheciam as necessidades das mães. Ela havia plantado uma semente de mudança, e isso a enchia de esperança. Ao final do dia, ao fechar a porta de sua empresa, Sofia sorriu para si mesma, lembrando-se de todas as noites difíceis que enfrentou. Ela finalmente sentia que sua jornada, marcada por bondade e resiliência, havia valido a pena. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.